Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu gostaria hoje, né? Vi que muita gente está lembrando o Brizola, né? E é bem interessante a gente relembrar, né, desse grande homem, esse grande político, né? Que fez história no nosso país, né? Sem dúvida um dos maiores nomes, se não o maior nome, assim, dentro da nossa história política, né? Apesar de, infelizmente, não ter tido a oportunidade de ser presidente do Brasil. Mas o que eu quero falar aqui, comentar um pouco algumas questões, né? Bom, o Brizola é de uma linha da linha do trabalhismo, né? Linha ali que a princípio formou ali as bases do PDT, do PTB, né? Os dois partidos ali. E é o seguinte, eu queria falar um pouco sobre as lições, né, de Brizola. Brizola nos deixou. E também fazer uma crítica, assim, à forma como a esquerda, a centro-esquerda, enfim, chame como quiser, agiu em relação ao golpe de Estado que o Brasil tomou. E eu vou fazer uma comparação aqui com o que aconteceu na época do golpe de 64. Os moldes do golpe você pode dizer que é diferente. Eu particularmente vejo muito mais semelhanças do que diferenças. Quais semelhanças? A atuação dos Estados Unidos no golpe ocorreu tanto naquela época quanto hoje. Os militares também, né? A gente vê aí, a gente viu até poucos dias uma declaração aí do general Heleno, de tantos outros militares aí, sempre em relação a essas questões do golpe, da prisão do Lula e tudo mais, né? Você vê que eles sempre apoiaram. E eu acho que não existe um golpe de Estado sem o apoio deles, né? A gente vê que eles apoiam. E eles têm esse alinhamento com essa política externa norte-americana, né? Então acaba que eles têm essa tendência a apoiar isso. O que é uma merda, né? Imagine aí, militares que são antinacionalistas. Para mim, o militar ele tem que ser nacionalista. Ele tem que lutar pelo seu país, pelo melhor do seu país, contra uma ação estrangeira no país, contra uma interferência estrangeira no seu país. Então, os militares, o exército brasileiro, ele deve prezar, sobretudo, a questão da soberania nacional, né? E também lutar, né, para que o pacto social, as constituições, elas sejam respeitadas. E é o inverso que eles fazem no Brasil. É o inverso. Quando há um governo que propõe alguma reforma, algum tipo de reforma estrutural no país, a atitude deles, a ação deles é dar um golpe. A ação deles é ficar contra o país, né? Ficar contra a Constituição. Então é aí que eu quero chegar no ponto agora do Brizola, né? Qual foi a atitude do Brizola em 64? É importante a gente pontuar aqui, né, que para alguns setores da esquerda mais radical, vamos dizer assim, socialistas, comunistas, marxistas, essa posição do trabalhismo, ela é uma posição assim, um pouco mais à direita, vamos dizer assim, né? Ela não é anticapitalista por essência, né? E no caso a gente tem o Brizola, por exemplo, ele a princípio ele é um legalista, né? Ele defendia ali a Constituição, o respeito à Constituição vigente. E mas mas a questão é, assim como são legalistas e a maior parte da esquerda hoje em dia, da centro-esquerda, né? A questão é,
Que atitude tomarmos diante de um golpe? Aí é que eu venho trazer a lição de Brizola e o erro dessa esquerda atual. Brizola pegou em armas, né? Brizola propôs que a população fosse lutar contra o golpe. A partir do momento que ele ficou sabendo daquilo, fez um clamor popular, né? Lutou contra a ditadura efetivamente desde o seu início. Enquanto isso, não. Enquanto isso, Lula se entregou. Vamos esperar ser feita a justiça, não sei o quê. Sabendo que tudo que estava acontecendo era ilegal. Era uma prisão ilegal. A deposição ali da presidente Dilma totalmente ilegal. Mas o próprio PT aceitou isso, né? E não somente. Não sejamos injustos. Injustiça também é você culpar apenas um agente quando vários agentes participaram, né? Toda a esquerda praticamente toda a esquerda aceitou isso, né? Existem alguns setores da esquerda que ficaram contra, que se posicionaram de modo efetivo, não puderam fazer muita coisa porque são grupos pequenos e tal, tudo mais, né? Vamos pensar assim. Mas de modo geral, o que se viu foi uma total inércia. Por isso, além de darem esse golpe branco, fizeram tudo o que queriam. Prenderam Lula, impediram Lula de se candidatar, a mídia transformou o seu algoz, né, Sérgio Moro, no herói nacional, contribuiu, né, através do antipetismo e outras coisas, para a vitória de Bolsonaro. Enquanto isso, a esquerda, o PDT, o PSB, o PT e todos os outros ficaram nessa inércia. Então, assim, a gente precisa começar a entender que essa inércia, esse silêncio, essa calmaria nossa, ela contribui para a ascensão de tudo isso aí que a gente está vendo. Não adianta a gente ficar num discursinho bonitinho, politicamente reto. Isso aí não vai levar a lugar nenhum. E eles sabem muito bem disso. Eles riem das vossas... eu não faço parte disso, né? Eu não aderi a esse discurso, a essa prática. Então eu não me coloco. Coloco aqui a grande maioria de vocês. Raras são as exceções. Então eu vejo com muito assim, preocupação essa visão eleitoreira que virou a esquerda. Pensar em 2022, o que a gente vai fazer, não sei o que, a campanha, não sei o que. Sendo que a gente está vivendo um golpe. Não faz muito sentido pensar em eleição dessa forma como se está pensando. Entendeu? Então essa crítica é uma crítica bem generalista, até pessoas que talvez nem tenham sequer pensado sobre isso. Então é um ponto importante, né? Apesar aqui de eu não ter contextualizado muito, não ter falado muito, né? Depois eu farei com certeza um vídeo específico sobre o Brizola, sobre o PDT, sobre o trabalhismo, né? Eu acho que é importante, primeiro, a caráter de conhecimento, né? Alguns vídeos eu faço a caráter de conhecimento. Não significa que eu defenda aquela posição total, né? Digamos assim. Mas uma forma de você conhecer, você entender, porque os termos estão totalmente desvirtuados, né? Os termos comunismo, socialismo, quase todos os termos, na verdade, dentro da política, hoje em dia estão totalmente desvirtuados, ressignificados, né? Então a gente tem que compreender melhor o que são cada um deles, para a gente poder até se posicionar melhor em relação a essas questões políticas.
Mas, de modo geral, eu tenho uma visão muito positiva em relação ao Brizola. Eu não tenho dúvida em relação à importância da sua luta, da sua atuação política durante todas as décadas que ele, né, que ele viveu, né, que ele viveu ativamente, né, digamos assim. Então, para mim, ele é uma das figuras assim mais marcantes de forma positiva na política brasileira. E essa, para mim, é uma dessas, isso que eu citei nesse vídeo, é uma das lições políticas de Brizola para a esquerda aqui em 2020. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.